Olá, pessoal! No nosso dia a dia de trabalho, a gente lida com materiais que exigem, sabe, atenção máxima. É exatamente por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça na norma regulamentadora 20, que é o nosso guia essencial para a segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. E olha, este treinamento foi pensado e desenvolvido para a nossa equipe aqui da Bemon Engenharia. O objetivo é muito claro: deixar todo mundo alinhado com as melhores práticas que protegem não só as nossas vidas, mas também o meio ambiente. A nossa conversa de hoje está dividida em 5 partes bem lógicas. Primeiro, a gente vai entender por que a NR20 é tão vital. Depois, vamos decifrar os conceitos-chave dela. Daí a gente foca na nossa principal ferramenta de resposta, o kit ambiental, e no plano de ação, o passo a passo. E por fim, a gente conecta tudo isso à nossa cultura de prevenção aqui na Bemon. Ok, vamos começar. A NR20 não é só um monte de regras num papel. Pensa nela como o alicerce, a base que garante que a gente possa fazer nosso trabalho com a máxima segurança todos os dias. A definição oficial é bem direta ao ponto. A NR20 estabelece os requisitos mínimos de segurança. É como se fosse o nosso manual de instruções para prevenir acidentes em cada etapa do processo, desde a extração até o manuseio final. E por que isso é tão crucial? Simples. Porque a norma busca prevenir os piores cenários que a gente pode imaginar, como incêndios e explosões. Ela protege a nossa saúde, evita danos ambientais que podem ser irreversíveis e, fundamental, garante que todo mundo saiba exatamente o que fazer numa emergência, padronizando o uso de ferramentas vitais como o nosso kit ambiental. Agora vamos para a segunda parte, para aprofundar um pouco mais. Para a gente aplicar a NR20 do jeito certo, a gente precisa dominar alguns conceitos que são fundamentais. E olha, conhecer isso não é opcional, é essencial. Certo, uma coisa super importante é entender a diferença entre inflamável e combustível. Tudo se resume ao tal do ponto de fulgor. O que é isso? É a temperatura mínima que um líquido precisa para soltar vapor suficiente para pegar fogo. Os inflamáveis, tipo gasolina, pegam fogo muito mais fácil, a temperaturas de até 60 graus. Já os combustíveis, como o diesel, precisam de mais calor, acima de 60 graus para inflamar. A NR20 também classifica as instalações em 3 classes de risco. A classe 1, tipo postos de serviço. A classe 2, que já envolve transporte rodoviário. E a classe 3, que são as grandes operações, como refinarias. Saber em qual classe a nossa atividade se encaixa é fundamental, porque é isso que vai definir o nível de segurança e o treinamento que a gente precisa em cada local de trabalho. E isso tudo nos leva direto ao nosso foco principal de hoje, o kit ambiental. Pensa nele como a nossa primeira e mais importante ferramenta de defesa para quando um derramamento acontece. Então, o que é exatamente esse kit? É como se fosse um arsenal de resposta rápida. Ele tem tudo o que a gente precisa para conter e absorver um derramamento químico, agindo de forma precisa, cirúrgica, para minimizar qualquer dano à nossa saúde ou ao meio ambiente. O primeiro item que a gente usa são os cordões e as barreiras. A função deles é bem simples: criar um perímetro, um bloqueio imediato para impedir que o líquido se espalhe. Eles são literalmente a nossa muralha de contenção. Depois que o derramamento está contido, aí entram em cena as mantas e os tapetes. Eles funcionam como se fossem esponjas superpotentes, sabe? Absorvem o líquido de um jeito muito rápido e eficiente, não importa se é no solo ou na água. Já para a limpeza final, a gente usa materiais como a turfa ou os granulados. A sacada deles é que eles não só absorvem o que sobrou, mas solidificam o produto. Transformam aquele líquido perigoso num material sólido, que é muito mais fácil e seguro de recolher e descartar depois. E claro, nada disso pode ser feito sem a gente pensar na nossa própria segurança. O kit também vem com ferramentas anti-faísca e todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs, como luvas, máscaras e macacões. Eles protegem quem está ali na linha de frente da resposta. Então, aqui está o ponto crucial. Um kit só funciona se estiver pronto para uso. Isso significa inspeções regulares, manter ele sempre num lugar de fácil acesso e, o mais importante de tudo, repor imediatamente qualquer item que for usado. Prontidão é a palavra-chave para uma resposta eficaz. Agora que a gente já conhece a ferramenta, vamos para a parte mais crítica, o procedimento. O que fazer, passo a passo, quando uma emergência de derramamento acontece de verdade? Essa é a pergunta que todo mundo aqui tem que saber responder de bate-pronto. A calma e a precisão na resposta podem mudar completamente o resultado de um incidente. E aqui está o nosso plano de ação, dividido em 8 passos cruciais. Presta atenção na sequência.
Tudo começa com segurança e avaliação. Depois, a gente parte para a ação imediata, parar a fonte e conter o vazamento. Em seguida, vem os procedimentos de comunicação e limpeza. E por último, a finalização, com o descarte correto e a reposição do kit. Seguir essa ordem não é uma sugestão, é o que garante a eficácia. Vamos focar um instante no passo número 1, porque ele é inegociável. Antes de fazer qualquer outra coisa, a prioridade absoluta é a segurança pessoal. Avalie a cena, entenda os riscos e coloque os EPIs corretos. Nenhuma ação deve ser tomada antes de garantir a própria proteção. Ponto final. E pra gente fechar, vamos falar de algo que vai além de normas e procedimentos, a nossa cultura. Aqui na Bemol Engenharia, segurança é um valor que a gente compartilha. É um compromisso de todos, sem exceção. A gente precisa entender o peso das nossas ações. Ignorar a NR20 não é um detalhe, não é um deslize. As consequências são reais e são sérias. Riscos graves à vida, danos ao meio ambiente, responsabilidade legal, tanto civil quanto criminal, e prejuízos que acabam impactando todo mundo na empresa. Essa frase aqui resume tudo. Segurança não é trabalho de uma pessoa só ou de um departamento. É uma responsabilidade de cada um de nós, todos os dias, em cada tarefa. A empresa dá as ferramentas e o treinamento, nós entramos com a atitude e o compromisso. É por isso que este treinamento é muito mais do que uma obrigação. Ele é a reafirmação do compromisso da Bemol com o que a gente tem de mais valioso: a vida, a segurança da nossa equipe e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Eu gostaria de terminar com uma pergunta para a gente refletir no dia a dia. Como é que cada um de nós pode, na sua rotina, não só seguir as regras, mas ativamente fortalecer a nossa cultura de segurança? A resposta para essa pergunta é o que de verdade nos torna mais seguros e mais eficientes. Obrigado, pessoal!